Vamos nós. Vamos lá, Mishnah. Memdaret Amudaret. Metaltalin er Hadash Avalo Yashan. A gente pode carregar uma vela nova, mas não uma vela antiga. O que é vela nova e vela antiga? As duas estão apagadas. Mas eles faziam assim, era vela mais ou menos antigamente, né? A gente viu em outras ocasiões. Uhum. Então isso aqui, por exemplo, se fosse uma vela nova de um barro novo, era uma coisa mais... Uma vela com barro antiga, ela era Mukse Mahmat Mius. Mukse porque ela ficava um pouco nojenta. O barro devia ficar meio molhado, com óleo, não sei o que, então ficava nojento. Então Mukse Mahmat Mius. Reb Shimon Omer, Kol hanerot metartein chutz min haner adulek b'Shabbat. Reb Shimon, ele que sempre sustenta de forma mais leniente no Mukse. Para ele, o Mukse é uma coisa muito mais fácil, assim, vamos dizer. Então ele fala que você pode carregar qualquer vela, fora aquela que está acesa no Shabbat. Não está acesa, pode carregar. Vamos ver agora. Tan Rabanan, metaltreiner Hadash Avalo Yashan Divrei Rabi Yehuda. Falou a Braita, você pode carregar uma vela nova, mas não uma vela antiga, não uma vela velha, por causa desse Mukse você pode ficar enojado. Divrei Rabi Yehuda, assim falou Rabi Yehuda. Rabi Meir Omer, Kol hanerot metartein chutz min haner sheidliku bo b'Shabbat. Rabi Meir fala, você não pode, todas as velas você pode carregar, fora aquela vela que foi acesa, que estava acesa no Shabbat. Olha o Rashi Sheidliku, último Rashi lá das linhas grandes lá, quarta linha do Rashi. Ve'afalgav shekaba asur, mesmo se ela apagou, porque deitlei Rabi Meir mukse mahmat esur, veleitlei mukse mahmat mius, porque ele fala que tem um mukse, Rabi Meir ele concorda com o mukse mahmat esur, que é o mukse por causa do isur da vela, mas ele discorda com o mukse mahmat mius, o mukse por causa de nojento. Então ele fala que mesmo se a vela apagou, continua com a proibição de você carregar ela. Se ela estava acesa, Ben Hashmashot, a gente viu no Daf passado, ontem, Migu de Tkatsai Ben Hashmashot e Tkatsai Kolayom. Ele era Mukse Ben Hashmashot, é Mukse todo dia, Rabi Meir concorda, mas Rabi Shimon não. Rabi Shimon não era Chutz min haner adolek b'Shabbat. Kavta mutaletat dela. Rashi, Chutz min haner adolek b'Shabbat. Beod sheu dolek asur, shema yechabe haner. Enquanto ela está acesa, ela é proibida, porque talvez você vai apagar. Começa a carregar a vela, você vai apagar. Aí você vai fazer um isur. Mas se ela apagou, mesmo que ela estava acesa, para Rabi Shimon você pode pegar. Avaló quando vê que era bashashit, lo yazizam imkomam. Mas continua a opinião de Rabi Shimon, mas se for um copo, uma keiará, um ashashit, um utensílio de vidro, são utensílios maiores, você coloca mais azeite, você não pode tirar ela do lugar deles. Mesmo se ela já estiver apagado, porque vai falar daqui a pouco. Rabi Shimon e filho de Rabi Shimon, mistapek min haner akabah, min hashemen amitpatef, ve'afilu b'shah shener dolek. Rabi Shimon, filho de Rabi Shimon, ele falava o quê? Mistapek min haner akabah, você tem que não pode pegar aquela vela que apagou, min hashemen amitpatef, e nem do quê? Deixa eu tentar aqui. Não quero de toilet for shame. Você pode pegar uma vela que apagou e o óleo que está embaixo da vela que ainda está acesa. Vai filho bechar na lei, vamos ver se a vela está acesa. Marabá, ele fala da vela que apagou, como Rabi Shimon, e do óleo da vela que ainda está acesa. Amarabai, Rabi Shimon, Savala que a bua bechada, o pliga ali a bechada.
Falou Abai, disso que ele falou isso, Rabi Shimon, a gente vê que ele concorda com o pai dele em metade, numa coisa, e discute com o pai dele em outra coisa. Fala que a boa Bechada, ele concorda com o pai dele em uma coisa dos pontos de lei de Mukse, que ele também é mais leniente nas alacó de Mukse. O pai Galea Bechada de Ilu Abua Savar Kaba in Lokabalo, o Savar Afalagav de Lokaba. Que o pai dele, Rabi Shimon, fala que se apagou você pode pegar, mas se não apagou não. E ele falou mesmo que não apagou você pode pegar o óleo. Mas a gente viu que Rabi Shimon falou que isso um copo, ou um prato, ou um outro utensílio de vidro que é maior, que bota mais óleo, você não pode mexer do lugar dele, mas na Hanei. Qual a diferença desses três? Ele fala que não pode mexer. Amarula Seifa Atan Rabiuda. Ula ele responde que esse final, aval, não sei o que, já é para que de acordo com o Rabi, não de acordo com o Rabi Shimon realmente poderia pegar. Mas que falar Marzutra fala Yahi mai aval, porque se está aval, mais quer dizer que parece que é uma conotação de tá continuando. Rabi Shimon fala que você pode pegar isso aquilo, mas isso aqui você não pode pegar. Então, Marzutra não gostou da resposta dele. Ela Marzutra fala eu lembro Rabi Shimon, isso aqui é de acordo com Rabi Shimon também. Vechikastre Rabi Shimon Bener Zuta de Deate Elavei Avalhade de Nafish Elo. Isso que ele falou que você pode pegar a vela, é porque a vela você ainda pensou nela. A vela você imagina que ela vai apagar em algum momento do Shabat, e aí você vai fazer alguma coisa com ela. A vela não vai durar o Shabat inteiro. Isso é lógico, todo mundo sabe que a vela não vai durar o Shabat inteiro. Então o que vai fazer? Depois a gente mexe. O Rabi Shimon, você já uma vez estava pensando nela. Mas uma quiará, um prato que você enche de óleo, você esquece disso. Porque você imagina que vai durar o Shabat inteiro. Você enche de óleo e bota para vir e fala, isso não vai dar para usar, vai estar. Porque de acordo com o Rabi Shimon, também o que está aceso não pode usar. Então assim explicou Marzutra. Ve'atanya fala braita, mutar Hashemen shebaner veshebekara asur. Rabi Shimon matir. Então a braita que fala claro que você pode usar o óleo da vela, mas o do prato é proibido. E Rabi Shimon ele permite usar o do prato, mesmo que ele é maior, etc, que a gente deu essa explicação. Então como é que você explica essa braita? Atam que ará do medener, acha que ará do medekos. Lá era um prato parecido com a vela, era menor. E aqui que está falando que você não pode usar é um prato parecido com um copo que é maior. Amarabzeira, pamot, sheidliku bob Shabbat, um candelabro que acenderam no Shabbat, de ferro, ele deveria matir assur. Ele deveria ser mutar. Olha o Rashi, ele deveria matir abimeir, amatir benir yashan. Ou ser, behaidemuk se machmat assur, que dectane leel. Ele fala, Rabi Meir que fala que ele permite uma vela, mesmo uma vela antiga, ele proibiu esse candelabro de ferro, por quê? Porque é uma vela que foi acesa no Shabat. Ele deveria, o ser continua no Rashi, Rabiuda haoser benere achan shelcheres, Rabiuda que proibiu você carregar uma vela antiga de barro porque ela é nojenta e é mukse machmat mius, o mukse por causa de nojento, atamude maíz, aquilo lá, aquele barro é nojento, acha, sharei, veleit lei mukse machmat esur. Agora aqui é permitido, porque o ferro é diferente, o ferro não é nojento. E não vai ter nem mukse machmat esur, mukse por causa de sur. Lemembra de Rabiuda mukse machmat mius, sidlei mukse machmat esur, leit lei. Esse quer me falar que Rabiuda ele concorda com mukse machmat mius, porque é coisa nojenta, mas ele discorda com o Mukse Machmat Esur. Ve'atanya Rabiuda omer kol hanerot shel matechet medaldelim chutz minanera sheidliku bo beShabbat. Rabiuda ele fala todas as velas de ferro, quer dizer, todos os candelabros de ferro, você pode carregar, fora aquele que foi acesa no Shabbat. Ela itmarachit, mas então fala, mas assim você tem que explicar. Amar abzera bamot sheidliku alav beShabbat. Deveria kol asur. Deveria mutar. Um candelabro que você acendeu no Shabat, que ele foi aceso, todo mundo concorda que é proibido você carregar, mas se ele não foi aceso, todo mundo concorda que é permitido você. Então, Lloyd Lico que não foi aceso no Shabat pessoal. Mas ele continua. Mas ele está apagado, então. Está apagado e não foi aceso.
Não foi aceso. É. E o primeiro caso é que, Se foi aceso, todo mundo concorda que você não pode pegar. mesmo que não Você apagado, apagou. O quê? continuando aceso no Shabat, Mesmo que ele apagou. Por quê? Porque é Muktzah Mahmat Isur. Por causa do Isur. Isur é a proibição, é a transgressão. Porque a gente viu, até para Rabi Shimon você tem um Muktzah. Menos, mas tem também. Rabi Shimon fala que a vela acesa você não pode pegar. Lá no caso do barro. Agora, nesse caso do ferro, Rabi Shimon não concordaria. Isso que é o reducho da Braita. Falou Rabi Zeira. No caso do ferro, Rabi Shimon também concordaria que aqui teria o Muktzah Mahmat Isur. a mesma sendo questão do objeto do barro, Porque esse Muktzah Mahmat Mius, nem Rabi Meir não concorda. Rabi Shimon muito menos. Rabi Meir não acha que existe. Para Alachá existe Muktzah Mahmat Mius. O problema é a vela mesmo. Para Rabi Shimon o problema é a vela acesa no barro. Só se ela está acesa. Ela não tá. Se ela não está acesa, você usa para outras coisas o barro. E você usa o óleo também. Agora, o candelabro de ferro é sempre para acender a vela. Então, até para Rabi Shimon seria Muktzah Mahmat Isur. Assim deu para entender. Você fala de Vriakol. De Vriakol é Rabi Uda, Rabi Meir, Rabi Shimon, todo mundo. O problema da ajuda, no caso do Muktzah Mius lá, é o barro. O problema do Rabi Uda é que ele é o único que fala que proíbe você carregar um barro antigo. É por causa de Muktzah Mahmat Mius. O barro antigo ele fica molhado daquele azeite. E o ferro nunca vai ter isso. O ferro ele nunca vai ficar nojento. Mas aí, se ele concorda que com o ferro tem problema da vela, por que no caso do barro também não teria um problema da vela? Não, para Rabi Uda o barro tem dois problemas. A vela e o barro. A vela e o barro. Para Rabi Meir só tem um problema. A vela, mesmo se apagou, não pode. Para Rabi Shimon, a barro tem problema só se estiver aceso. Então, você para o barro com a vela também não poderia por causa da vela. Também poderia por causa da vela. Isso que a gente falou da Mishnah. Mas Não, você só pode carregar aquele barro que não foi para Rabi Uda, você só pode carregar o barro que ele não foi aceso do Shabbat. Não foi aceso em nenhum momento. Você quer carregar o barro, você pode carregar o barro. Um barro novo, ele fala. Hadash parece, para a gente que a gente vai ver aqui na Mishnah, Hadash parece aquele que nunca usou. Se ele está limpo, não tem problema de uso. Completamente. Nunca foi usado. Do Hadash, a Gemara vai falar agora, do Hadash, parece que é uma coisa que nunca foi usada. Mas ele pode mexer porque ele vai fazer uma outra coisa, né? Porque Você vai usar de outra forma. outra forma. Não é porque você vai usar da forma que... Não, usar não pode, mas senão tem que ter utilidade para você usar ele. Não, ou você precisa do lugar. Ou ele está em um lugar que você precisa, ou você precisa tirar ele. Se for aceso, não. Certo. Então, se for aceso, você não pode mexer. Nem se precisa de lugar. Mas não que eu preciso dele para utilidade, eu vou ter que segurar a porta, por exemplo. Tzorech gufo ou tzorech mikomo. Ou você precisa do... Não, mas se ele for barro. aceso, não. Se ele foi aceso, não. Não. Migudei de Katsai Benash Mashot, Katsai Kalayos, que a gente viu ontem. Aí é um negócio que estava aceso Benash Mashot, e virou Muktzah Benash Mashot que estava aceso, Katsai Kalayos. Vamos lá, 2 pontinhos. Maravilha, Amarav. Mitash Yachadal Emaot Asulet Altelah. Aqui vai vir a nossa pergunta dessa vela aí, nova. Uma cama que você não começou a usar ela para isso, mas você especificou que nessa cama você vai guardar suas moedas. É proibido você carregar ela no Shabat. Por quê? A cama. A cama, ele está falando aqui, poderia ser uma estante, uma gaveta, uma... Porque isso, Bassisle da Varassur. Ela é uma base para uma coisa proibida, um tipo de Muktzah. Uma coisa que é uma base para uma coisa proibida. Meito veio perguntar com Mararav, na Romaritz, que era a pergunta, curamos a página, ele falou que você pode carregar uma vela nova que nunca foi usada, mas não a velha. Então, por que no caso da cama, uma vez que você especificou ela para mais, você fala que você não pode carregar
No nosso caso da vela, você também, uma vela, quer dizer, esse negócio de barro, todo mundo sabe que foi especificado para usar como vela, mas se você é nova, você ainda pode carregar, então por que a cama não? Maneira de leach a vida, que não idlika baixar ele tritula, mitad, leach a vida, locol sheken. Pergunta Gumará, uma vez que a vela é muito mais da vela, você só pode usar para isso. Para ela, você só fez, para isso foi feita. Só tem essa utilidade. Se você ainda não usou, fala na Mishnah que você pode carregar, agora a cama que você ainda nem foi feito para isso, mas só especificou para isso, já fala, não é muito mais que poderia carregar se não começou a usar. Então fala, Gumará, ela itmar, então realmente vamos consertar assim, você tem que falar. A maravilha marav, mitash echedal amaot, iniach ale amaot, asuletal telah. Se você especificou ela como para colocar as moedas, se você colocou moeda alguma vez, não pode mais carregar. Se você ainda não chegou a colocar a moeda ainda, dela mesmo você tirou, você não chegou a colocar nunca, só especificou ela, aqui eu vou botar, aqui eu vou guardar minhas moedas. Mas você nunca chegou a colocar, você pode carregar. Agora, se você não falou nada, mas colocou ali algumas moedas, então você não pode carregar. Mas você não colocou, pode carregar. Isso se essas moedas não tivessem ali ben ashmashot, porque tem aquela regra. Amarula, mativra, Rabelezer, muchneshela, bisman sheinishmetet, en chiburla, ven nimded edima. Tem uma alahá sobre Tumá. Ele está falando de uma carruagem em alahá de Tumá. A gente viu que para um cli de madeira ele ser para receber Tumá, ele precisa entrar nele 40 CA. Você lembra disso? A gente viu alguns da para trás. Menos que se entrar nele 40 CA menos 40 CA, ele é considerado um cli. É uma coisa que se carrega, um cli recebe Tumá. Se não, ele é considerado sei lá, uma casinha de madeira, vamos supor. Então ele rompe a Tumá. Isso é considerado um lugar por si só, você passou em cima de se tem algum morto nele, é lógico que fica tudo preenchido de Tumá. Agora, se ele passou para Tumá, agora ele fala o seguinte, a roda dessa carruagem, ela não conta. Se ela é uma coisa, olha só o que ele falou. Rabelezer Omer, Rabelezer Muchni Shelah, Bisman Sheinishmetet, uma vez que se ela é uma coisa que sai, essa roda, ela saía, ela desmontava e saía a roda. En Chiburla, ela não é uma coisa que é fixa, Ven Nimdedetima, ela não é contada junto com ela nessa contagem de 40 CA. Ven Mateletima Beoelamet, e também não salva ela no Elamet, quer dizer, se ela passou em cima de um morto, passou em cima de algum caixão lá, passou em cima de um túmulo, ela não salva ela dessa tumá. Vem gororina da Shabbat, a gente também não pode tirar ela do Shabbat. Bisman sheshaleamaot, na hora que você tem em cima dessa roda moedas, haen aleamaot sharia. Mas se tiver moeda em cima dela, agora se não tiver moeda em cima dessa roda, então permitiram, olha só Rashi, não tem Rabi Shimoni, de lei mukse, porque olha Rashi, mil maot lochazu midi, o modelo Rabi Shimon de odalavasur, de odanavasur, porque as maot, elas você nunca usa isso para guardar moeda. Mas Rabi Shimon, ele fala, concorda Rabi Shimon, mesmo se a moeda estiver ali, é assur. Verav, que Rabiuda se vira ali, Rav, ele concorda com Rabiuda, que o quê? Achinami mistabra de Rav, ele concorda com Rabiuda, mas mesmo que ele é mais ramur nessas coisas de Mukse. Da Hinami mistabra de Rav que Rabiuda se vira lei. Vamos falar que Rav também concorda com Rabiuda. E Rav falou mais pra frente o que é o caso da cama. E talvez Rabi Shimon não concorda com Rav o caso da cama da moeda. Que mesmo que você colocou moeda,
se a moeda não está lá. Talvez para Rabi Shimon não é mais mukse. Talvez para Rabi Shimon só vai ser mukse se a moeda estiver lá. Se a moeda não estiver lá, tanto faz te dar com uma vela. E não seria mukse. Amarav falou Rav, Manechim nera lagabei dekel be Shabbat, vem Manechim nera lagabei dekel be Yom Tov. Você pode colocar uma vela em cima da palmeira no Shabbat, mas não em cima da palmeira no Yom Tov. Por quê? Porque no Shabbat você não pode usar a vela, então isso tudo é mukse. No Yom Tov você pode usar a vela, então talvez você vai tirar a vela de lá e vai acabar usando também essa folha de palmeira e tal. Então, disso que Rav falou isso, que no Shabbat você não pode pegar na vela mukse, nem quando acaba, parece que nem quando apagar, porque se fosse como Rabi Shimon que ele falaria, quando está acesa, depois que apagou pode. Então disso que ele falou que o Shabbat não pode, é porque ele concorda, que o Shabbat você pode usar, é porque ele concorda com o Rabi Uda que o Shabbat tem mukse. E a Marta Bishma de Rav que Rabi Uda se vira lei, Hainu Deshnei Ben Shabbat Leom Tov, Deixane Ben Shabbat Leom Tov. Se você falar que ele concorda com o Rabi Uda, Rav concorda com o Rabi Uda, então por isso que ele teve diferença entre Shabbat e Yom Tov, porque Yom Tov você pode usar a vela, Shabbat você não pode usar a vela. Ela ia Marta Rabi Shimon se vira lei. Agora, se você não quiser limitar Rav como Rabi Uda, e falar que Rav também concordaria como Rabi Shimon, Mali Shabbat, Mali Yom Tov, qual a diferença de Shabbat, qual a diferença de Yom Tov? Se a vela apagou, ele pode tirar de que maneira para o Rabi Shimon. Verá que Rabi Uda se vira lei. Será realmente que Rav ele concorda com Rabi Uda? Verraba o menei de Rav, mal letatel, uma vez perguntaram para Rav, qual é o din letatel? Shraga de Hanukkah mekamecha vrebeshavta. Qual é o din de você carregar a vela de Hanukkah no lugar desses Havrei? Havrei era um lugar que estava com algumas gzerot, alguns decretos ruins contra Israel. Então que eles falaram que você pode carregar ou não pode carregar ela no Shabbat. Depois que apagou a vela de Hanukkah, trazer ela para dentro para não verem que você acendeu, porque eles proibiram de acender. Amareleu o Shaperidame. Então ele falou que pode se encarregar depois que apagar a vela de Shabbat, traz ela para dentro. Falaram, Mará, você quer tirar disso uma prova que Rav falou? Você pode carregar a vela que apagou como Rabi Shimon? Isso é prova? Isso aqui é um momento de pressão, um momento de dificuldade, um momento de aperto. Shatadchak Shane. Isso aqui é um Shatadchak, um momento de aperto, que tinha as zerotes, uns decretos para não acender. Derrama lei Rav Kahana veravash Rav. Fora Rav Kahana Ravash, os dois falaram para Rav. Achir chetassi alachama leu. Kedai hu Rabi Shimon lismoch alav beshatadchak. Perguntaram assim a Alachá, ele falou, a gente pode apoiar no Rabi Shimon beshatadchak. A gente pode apoiar nele beshatadchak, alguma vez que está com o zerot e tal. Você pode se apoiar na opinião mais leniente, para você poder carregar a vela de Hanukkah depois que apagou no Shabbat, para não verem que você acendeu. Babineira Shelakish, Rabi Yochanan perguntou para Rabi Yochanan, Chitin Shezraan Bekarka, Beitzin Shetachatan Negolet, Mal. Perguntou Reish Lakish para Rabi Yochanan, Chitin Shezraan Bekarka, o trigo que você semeou no chão, o Beitzim Shetachatan Negolet, e o ovo que está embaixo da galinha, quer dizer, coisas que nasceram no Shabbat. Mal, que leile Rabi Shimon Mukse, Eichi de lo d'chia be'adam, Eichi de d'chia be'adam itle Mukse. Será que para Rabi Shimon só não tem Mukse se você afastou ele da sua mão, quer dizer, se você não pensou nele, se você pensou em não usar ele, claro, e para ele só teria Mukse se você afastou ele, quer dizer, você botou ele no lado e falou, não vou usar esse Shabbat, ou você pensou, não vou usar esse Shabbat, e aí também tem Mukse para Rabi Shimon, ou Dilma, ou talvez Loshna, ou não tem diferença para Rabi Shimon, se você pensou ou não pensou. Amalei en Mukse Rabi Shimon ela shemen shebanir besha'ah sheudolek. Respondeu Rabi Yochanan bar Reish Lakish, não existe Mukse para Rabi Shimon a não ser um óleo que está na vela, você não pode pegar esse óleo para usar para outra coisa na hora que ela está acesa. Ou ele vê o Gsale Mitzvato ou o Gsale Isuró. Uma vez que ele está Mukse para Mitzvah, quer dizer, ele está usando ele para Mitzvah de acender a vela de Shabbat,
Ele também, agora você não pode mais pegar ele para... Agora ele tá assur de você pegar. Veleit lei huksale mitzvato? Ve'atanya. E será que ele não tem um muksa de mitzvah? Porque aqui, essa primeira resposta que ele deu, parece que só teria muksa para Rabi Shimon se ele preencheu duas condições. Uma, que ele é Isur, e a outra, que ele está sendo usado para mitzvah. Está sendo usado para alguma coisa, para mitzvah. Mas se for uma só, parece que não. Porque o ksale mitzvato ou o ksale Isuro? Uma vez que ele está sendo usado para mitzvah e está sendo usado para Isur, você não pode pegar. Porque você também vai pegar para fazer Isur. Está sendo usado para ficar com a vela acesa. Vela acesa é Isur. Mas se for só muksa de mitzvah, não. Ele vai trazer uma braita que fala sobre isso. Ele vai trazer uma braita em Sukkot que fala que dos enfeites da Sukkah você não pode usar em Sukkot, a não ser que você tenha condicionado aqueles enfeites que você colocou. Antigamente usavam muitas frutas de enfeite. Fruta não tem sur nenhum, você pode pegar e comer. Não é que nem o óleo que está aceso a vela, que tem sur. Só tem huksale mitzvato. Só tem o que? O muksa da mitzvah, não tem muksa do sur. Então, e mesmo assim, só pode usar se você condicionou a usar. Se você quando colocou, falou, se eu tiver com fome, eu vou usar. Aí você pode usar. Então, parece o quê? Que também tem o muksa do ksale mitzvato sem o isuro. Vamos ver dentro. Ve'atania sichak ilcheta. Se você colocou o schach como alachá, ve'itra be'ekramim, e você colocou em cima... Se você colocou em volta os panos que tem que botar, o bestinin, a metsuyarin, e colocou lá aqueles lençóis coloridos, quer dizer, colocaram lá tudo da sukkah. Vetalaba, e você pendurou egozin, são nozes, farsequim, pêssegos, shkedim, amêndoa, verimonim, limon, ve'afarakelei shelavanim, cachos de uva, ve'atarot shel shibolin, e aquelas coroazinhas do trigo, e enot, vinhos, manim, óleos, salatot, você colocou lá algumas frutas, pendurou para enfeitar. Asules tapek menad motzeyom tov acharot. Você não pode usar isso, não pode pegar nisso até o último motzeyom tov do último Chag, do último dia do Chag, de Sukkot. Vem mitnaleim, se você condicionou que você ia pegar, a kolefitnao, tudo vai de acordo com a sua condição. O mimai de Rabi Shimon detanei, Rabi Chia bare Yosef kamen de Rabi Yochanan, enot linetzim na sukkah biyom tov, ela mina samuch la, Rabi Shimon matir. O que? Você quer dizer que isso aqui é como Rabi Shimon? Como tem a Mishnah em Beisá que fala o que? Rabi Chia bare Yosef, ele falou na frente de Rabi Yochanan, você não pode pegar as madeiras da sukkah no Yom Tov, só se você, ela mina samuch la, a não ser que você esteja preparado ela para pegar. Você deixou ela perto e falou, se eu precisar eu vou pegar. Isso aqui é Yom Tov dos outros Yom Tov, não sukkah. A madeira que está lá da sukkah que você fez em Pesach ou em Shavuot, você não pode pegar no Yom Tov. A não ser que você tenha especificado que você ia pegar essa madeira se você precisasse. Rabi Shimon matir. E Rabi Shimon ele concorda, ele permite que pegue. Mas Veshavim besukat achag bechag sheasura. Ve'mitnalea kolefitnao. Mas eles concordam todos, inclusive Rabi Shimon, que a sukkah em Sukkot, ela seria proibido você mexer, a não ser que você tenha condicionado isso claro. Tudo vai de acordo com a sua condição que você fez. Então, como é que você fala lá em cima? Isso aqui é o quê? Mukse para mitzvah. Não é mukse para Isur. Não tem Isur nenhum. Você pode acender uma lenha no Yom Tov. Você pode usar essa madeira no Yom Tov. Não tem Isur. Assim também é em cima do enfeite. É mukse de mitzvah. Rabi Shimon, ele discorda. Ele fala que ele permite você usar se for Yom Tov de Pesach ou de Shavuot, mas ele concorda no Yom Tov de Sukkot para você não usar, porque Muktzah da mitzvah. Então como é que se fala que Muktzah tem que ser Huksale mitzvah ou Huksale Isurah, os dois juntos? Então fala agora,
Que em Shemen Shebaner, não é que para Rabi Shimon só existe o mukse que é o óleo da vela. Por quê? Porque tem dois problemas. Existe o mukse como o óleo da vela, parecido com o óleo da vela. Kamrinan. Hoile veu uksale mitzvato, uksale isro. Uma vez que ele, o uksale mitzvato, que ele foi separado para a mitzvah dele, ele ficou mukse, também ficou separado para o isur dele, ele também vai ser proibido de mexer. Mas ele concorda com o mukse de só mukse de mitzvah sem missur. Itmarnami amarav chebaraba. Falou Rabi Chebaraba amarav Yochanan. En mukse. Rabi Shimon ela que en shemen shemaner assim também falou Rabi Chebaraba. Falou Rabi Yochanan. Não tem mukse Rabi Shimon a não ser como aquele óleo da vela. Bechashem dolek. Na hora que ele está aceso. Uma vez que ele foi separado para mitzvah, ele foi separado para o isur. Virou mukse. Amar Aviuda, Amar Shmuel. En mukse na Rabi Shimon, Aviuda fala o nome de Shmuel. Não tem mukse para Rabi Shimon. Ela grugorot vetzimukim bilvad. A não ser aqueles figos secos e as uvas secas. Que esses são mukse para Rabi Shimon. O que é isso? São figos e uvas que você colocou em cima do telhado para secar. Uma vez que você selecionou eles, separou eles claramente, você colocou eles lá no telhado para secar. Então você separou eles, virou mukse. Você pegou e fez algum ato que você parasse de pensar neles, virou mukse. O midiachrina lo, e outra coisa não, veatanya fala braita ya, o chelbetenim veutira vela no lagag, lá asod men grorot banavim veutir, vela no lagag, lá asod men simukim. Se você estava comendo esses figos, ou estava comendo a uva, e você já começou a comer, mas aí no meio você falou, quer saber, eu vou botar lá no telhado para secar, e vai ficar figo seco, você começa agora seco. E você colocou lá no telhado. Lo yochalat sheazmin. Você não pode comer, a não ser que você tenha preparado elas para comer no Shabbat. Quer dizer, a não ser que você tenha pelo menos pensado, quando você colocou elas, se tiver bom no Shabbat, eu vou pegar elas. Vechenata omer beafarsekim. Antes do Shabbat, mas ainda não pegou. Entendeu? De pegar ela no Shabbat. Isso. Você pensou em pegar ela no Shabbat, já seria o suficiente. Antes, mas Você botou ela sexta-feira de tarde lá para secar. só pode pegar se você tiver tido a intenção. Isso. Não, mas e aquele que está comendo? Resolveu botar. Também tem que ser trabalho. Esse é o caso. Se você estava comendo, você já começou a comer e aí você não teve... Você não pode falar que você esqueceu elas, porque você já começou a comer. Aí você colocou ela em cima, se você pensar em pegar no Shabbat, você pode. Porque uma vez que você colocou lá em cima, antes do Shabbat, você pensou antes do Shabbat. Uma vez que você colocou lá em cima, você fez um ato que você separou ela de você. Você falou, não, agora está lá em cima. Então, se você pensou em comer ela antes do Shabbat, no Shabbat você pode pegar. Agora, no caso que você nem começou a comer, você pegou ela direto, colocou lá em cima, você fez uma ação de excluir ela da tua cabeça. Excluir ela da tua cabeça só depois do Shabbat. Vechena da Omer beafarsequina, você também não pensa com o bachabutinho, bichara com o perot e todas as outras coisas que colocar lá para secar. Mani, de acordo com quem é essa braita? E leima Rabiuda, se você falar que é como Rabiuda, uma echa de alod de chia beadam, itlei mukse, echa de chia beadam, lokol sheken. Para que você precisa dessa braita? Para Rabiuda, uma coisa que você nem excluiu, nem separou com a sua mão, vai ser mukse. Uma coisa que você pegou e fez algum ato de você separar ela, muito mais. Então, para que você precisa dessa braita para Rabiuda? Então, é lógico, para Rabiuda é lógico que ele falaria isso. Iserechlei. Então, fala, não, você precisaria dessa braita mesmo de acordo com a opinião de Rabiuda, por quê? Salka data Ramina, você poderia pensar que uma vez que você já começou a comer dessa uva, você não precisaria ter asmaná, você não precisaria pensar nessa uva, pensar em pegar essa uva no Shabbat? Uma vez que daqui a gente aprende que uma vez que você colocou ela no gag, você tirou da sua ideia essa uva e esse figo. Então você precisaria pensar nessa uva, nesse figo, para voltar atrás e poder pegar ela no Shabbat. Perguntou Rabi Shimon, filho de Rebbe, perguntou para Rebbe, pai dele. Patzilei Tamra, Rabi Shimon Mau, fala Gmará. Patzilei Tamra é uma tâmara antes de amadurecer. Eles colocavam as tâmaras
num negócio redondo assim, enchiam de tâmara, deixavam lá um tempo para ela ir caindo aquele mel dela amadurecer. Ela amadurecer mais. Mesmo depois que eles cheiravam, tipo hoje que você pega a fruta e coloca no jornal, eles colocavam a tâmara, eles colocavam nesse negócio para ela amadurecer mais. Então perguntou, de acordo com o Rabi Shimon, pode usar isso ou não pode usar isso no Shabat? Malei en mukse Rabi Shimon Rabi Shimon só é mukse aquilo que você separou, você intencionalmente separou para não usar. Como o figo seco e a uva seca que você colocou no telhado. Verebe leite lei mukse. E para Rebbe não tem mukse? En mashkin veshochatin também bariot, aval mashkin veshochatin baitot. A gente viu lá em Masechet Beitzah, você não pode dar de comer ou matar, fazer shritá nos animais midbariot, animais que não moram em casa. Por quê? Porque não são animais que estavam prontos, que você pensou em fazer shritá nele no Yom Tov. Aqui é no Yom Tov. Aval, mas você pode dar de comer e fazer shritá, baitot, naqueles que são sim caseiros. Vetane, tem outra braita que fala quais são os midbariot, quais são os baitot. Eluan midbariot, esses são aqueles do midbar, aqueles que não são de casa, não são da cidade. Kol sheotzot bepesach vedechnasot berevia. Todos aqueles que saem em Pesach na primavera para comer, para pastar lá fora, e voltam no Revia, voltam na época das chuvas. Isso a gente está falando em Cheshvan. O cara passou 6 meses fora, mas voltou na época da chuva. Se na hora do aperto ele volta, Braita tem uma opinião que fala que isso aqui já é considerado caseiro. É. Desculpa, isso aqui já é considerado midbariot, porque, a primeira opinião da Braita, midbariot, porque ele ficou 6 meses, ficou meio ano lá do lado de fora. Baitot kol sheotzot veroot chutz latchum, vaot lanuach, baot velanot betochatchum. É todas aquelas que saem para pastar fora, pode até sair da cidade, mas depois de noite elas voltam toda noite. Rebbe Omer, elu vaelu baitot. Rebbe fala, as duas são baitot. Até aquela que volta na hora da chuva, ela é baitot, porque na hora que precisou, na hora do risco, ela voltou. Veelu é midbariot, quais são as midbariot? Quais são as que não são caseiras, não são da cidade? Kol sheroot beafar, vendichnasot leishuv, lo bimotachama velo bezochshamim. Fala Rebbe para ele, as que são as do midbar, do deserto, aquelas que não são caseiras, aquelas que não voltam nenhum dia, nem na época da chuva, nem na época do verão, elas nunca voltam. E baitei, mas se você quiser, você pode perguntar o seguinte, se você quiser, você pode falar o seguinte, Aninami kegrod v'tzimukin de mayan. Se você quiser, você pode responder a mesma coisa. Essas aqui são como o grod v'tzimukin de mayan, eles são como o figo seco e a uva seca de mayan, fala Rashi. E Baitema, tá comigo, Hani? Midbariot nami que grugorot. Essas do Midbariot, esses animais do Midbar, que não são caseiras, elas é como também o figo seco, nami. De dachinu beadam ve'estorachilech leviam. Que você tirou ela do seu olho, você tirou ela, como você tirou o figo seco e colocou lá em cima, e aí você teria um trabalho especial em ir buscar, assim, do mesmo jeito do midbariot, do mesmo jeito do figo seco. Então esse aqui também a pessoa concordaria que é mukse. Lá não tem discussão nenhuma nessa. Parece que todo mundo concorda midbariot e baitot. Só tem a discussão do que é midbariot e baitot. Então concorda com o caso. Vamos ver só mais um pouquinho para poder ver as respostas. Vei baitem, em outra resposta eu poderia falar lidvarav de Rabi Shimon kamar lei. Verelot vira lei. E talvez ele está falando, o Rebbe está respondendo para o filho dele, como Rabi Shimon. Você perguntou qual a opinião de Rabi Shimon, né? A opinião de Rabi Shimon é essa, mas para mim não. Vei baitem ele de veem de Rabanan kamar leu ledidi leite leimukse klal ledidchu ou do limihat de eicha de otzot bepesach otzot berevia de baitot nino. E talvez o Rabi Shimon ele não falou nada lá naquele caso de baitot e midbariot, porque ele está falando o seguinte: tá bom, a gente está vendo a opinião de vocês. Para mim não existe mukse, você pode fazer shritá em qualquer um. Para vocês que existe mukse, qual seria a definição de midbariot e de baitot? Aquele que volta em Pesach, que sai em Pesach e volta na Revia. Essa seria a definição
para vocês que concordam que existe muksa. Talvez Rabi Shimon falou assim. Porque realmente para ele, qualquer um poderia pegar, não tem muksa. Você pode pegar, todo mundo fazer shkita. Então são 3 respostas, pode dar para essa braita, que Rabi Shimon não discutiu e falou que para ele não existe. Para ele não existe porque talvez essa braita está falando como Rebbe, talvez realmente ele concorda com esse mukser, porque essa misbariota, essas que não estão na sua mão, é como o figo seco e a uva, que você tirou da sua mão, misbariota você também tirou da sua mão, você nunca pensou neles. Outra resposta, talvez Rebbe está explicando, Rebbe está falando realmente para vocês. E a outra resposta, talvez Rebbe está falando para vocês, Rabanan, que concordam que tem mukser, a ser a definição de misbariota e baitor. Mas para mim, realmente, Rebbe discordaria que isso é mukser.